Muitas coisas podem ocorrer em um local de trabalho. Estaremos observando operários designados a realizar um trabalho dentro de um espaço confinado. Vamos descobrir o que está acontecendo. Beto. Beto, vem até aqui. Temos um trabalho que precisamos fazer. Temos um trabalho que temos que fazer hoje e não posso permitir uma hora extra para isso, entendeu? Ok. E o que temos que fazer? Primeiro você tem que se livrar desse café. Não pode entrar nem comida, nem bebida nesta área, entendeu? Agora vai ter que limpar o tanque número 5 de tolueno e falo de limpar. Eu tenho uma subempreiteira que vem amanhã para abrir um portal no fundo dele. E não pode ter nenhuma mancha lá dentro, entendido? Tá. Esse é o Jeremias, esse é o Beto. Ele é um novo empregado que eu contratei. Diga a ele o que fazer. O que está esperando? Um convite? Anda logo. Vem. O velho Oscar anda bem nervoso. Sempre sacudindo aquela prancheta. Deve dormir com ela debaixo do travesseiro. Você não fala muito, não é, Jeremias? Bom, tudo bem. Olha só, por que você não desenrola essa corda e vamos trabalhar? Mas eu não entender. O que você disse? Eu não falar direito português, eu trabalhar. Não fala português? Bom, não, quer dizer, tudo bem. Você tem que entrar lá. Eu faria isso, mas eu sou mais antigo aqui. Tudo bem. Quando entrar lá, tem que usar esse aparelho para respirar. Porque aquele tolueno é um negócio bem forte. Então eu vou te dizer o que vamos fazer. Já que o buraco é pequeno demais para você entrar, com o equipamento nas suas costas, você rasteja pelo buraco e depois eu passo para você e você prende antes de descer. Jeremias! Socorro! Tudo bem, vamos lá. Nós botamos a serra em posição para fazer o corte nesse tanque. Abrimos um buraco de cerca de 1,5 polegadas na posição. Carro 41 para chassi 40. Dois dos 3 cortes estavam completados. O terceiro estava 95% completo quando as faíscas provocaram um incêndio do material perigoso dentro do tanque. O resultado foi a morte de um dos bombeiros e de José, o homem preso lá dentro. Um espaço confinado tem as seguintes características. Seu tamanho e forma permitem uma pessoa penetrar nele. Tem aberturas limitadas para operários entrarem e saírem. E não é projetado para uma ocupação constante. Um espaço confinado de permissão exigida tem um ou mais do seguinte. Contém ou tem o potencial para conter uma atmosfera de risco. Contém um material que tem o potencial para engolfar uma pessoa. E tem uma forma interna que poderia fazer com que uma pessoa ficasse presa ou asfixiada pelas paredes convergentes ou por um chão que se inclina para baixo. Uma atmosfera de risco é apenas um dos muitos perigos que podem ocorrer num espaço confinado. Em uma atmosfera de risco, o ar pode não conter oxigênio suficiente para sustentar a vida, ou pode ser inflamável ou tóxico. Devido a estes riscos, a entrada é definida como colocar qualquer parte do seu corpo neste espaço. No caso de um acidente tão sério, uma permissão de espaço confinado, testes e monitoramento da atmosfera mais a ventilação deveriam estar completadas antes da entrada no tanque.
Escolher a proteção respiratória adequada deveria ter sido feita e as limitações físicas e os procedimentos de trabalho considerados. Já que é uma entrada vertical, o operário deveria estar usando o equipamento de sustentação, preso a uma linha de recuperação e dispositivo mecânico, tal como um tripé ou gancho. Este sistema de resgate permite que o atendente possa retirar o operário para um local seguro. O treinamento dos operários e dos atendentes deve também assegurar uma compreensão das regras de segurança apropriadas para espaços confinados. Neste caso, uma barreira linguística resultando na incapacidade de comunicar os perigos do espaço pode ter provocado o incidente. A avaliação por uma pessoa qualificada antes da entrada é também exigida para reduzir os riscos para os operários. Silvio é empregado da divisão de distribuição de água para a cidade de Midwestern e o encarregado da checagem dos medidores de água por toda a cidade. Ele tem uma pesada carga de trabalho à sua frente. 76 contagens devem estar prontas hoje. Oi, Silvio, aqui é o Franco, tá ouvindo? Silvio, cadê você? Aqui é o Franco. Silvio, se estiver me ouvindo, ligue pra mim. Tá, Franco, o que você quer? Eu estou com pressa. Eu queria saber se você vai vir à luta esta noite, porque... Ok, Franco, eu estarei lá, mas eu tenho que fazer 40 paradas ainda hoje, antes de ir pra qualquer lugar. Dobra de hora extra, eu vou terminar esse trabalho hoje. Você não assistiu os melhores lances? Eu tenho certeza. Vai ser derrubado. Ele tem um bom alcance. Cadê o Silvio? Ele vai conseguir? Ele disse que nos encontraria lá. Ficou com a Rota Oeste hoje. Ei, sabe o que acontece quando fica com a Rota Oeste? Só chega em casa ao amanhecer. Raquel, tente o Silvio outra vez. Está ficando tarde. Silvio poderia estar com seus amigos hoje à noite, poderia estar vendo a luta e se divertindo. Mas ele não irá para casa. Foi declarado morto após terem fracassado os esforços para reanimá-lo. Antes de entrar num espaço confinado, a atmosfera sempre deveria ser testada. Os empregados que trabalham em espaços confinados devem estar cientes dos riscos em potencial, possíveis emergências e os procedimentos a serem seguidos antes de entrar num espaço confinado. Esses procedimentos incluem teste da atmosfera para assegurar um fornecimento adequado de oxigênio, ventilação adequada e controle dos contaminantes tóxicos do ar. Empregados e supervisores são treinados na seleção e no uso apropriado do equipamento respiratório. Ao trabalhar no espaço confinado, a ventilação adequada é usada para controlar uma atmosfera de risco. Há dois tipos de ventilação mecânica: ventilação de exaustão local e ventilação geral. A ventilação local captura os contaminantes em seu ponto de origem e os remove. A ventilação geral limpa a atmosfera, suprindo e retirando grandes volumes de ar. Neste horrível incidente, a qualidade do ar não foi testada antes da entrada e o espaço confinado não tinha uma ventilação adequada. E porque a atmosfera não foi testada e relatada numa permissão de espaço confinado, o operário não estava ciente de que metano e dióxido de carbono estavam presentes até ser tarde demais. O trabalho de Glauber hoje é solda oxiacetilênica em um antigo reator.
Já que o reator testou como deficiente em oxigênio e o higienista da usina não notou partículas dentro do reator, Glauber estava usando um respirador de linha. Glauber teve sorte. Sobreviveu a este acidente. A investigação do acidente mostrou que este cilindro cheio de oxigênio puro estava preso ao respirador de linha de Glauber. Oxigênio puro nunca é usado em solda. É um dos motivos por que as marcas no cilindro de oxigênio são diferentes daquelas no grau D de ar para respiração, que é o cilindro apropriado para esta aplicação. Quem conectou mal esta garrafa usou um adaptador para anular a engenharia de segurança. Um vazamento na sua mangueira de ar com uma entrada súbita de oxigênio fez com que seu rosto pegasse fogo. Embora Glauber fosse um soldador experiente, por não inspecionar seu equipamento antes do trabalho, seu rosto ficou em chamas. Pessoas trabalhando dentro e perto de espaços confinados devem estar cientes dos riscos de espaços confinados. Planejamento pré-entrada e aderência às medidas de segurança salvam vidas. Antes de entrar no espaço confinado, fique atento a estes itens. A permissão está completa, assinada e autorizada? Barreiras estão erguidas fora deste espaço? Cabos de energia estão encapados, desconectados ou isolados? Travas, etiquetas em todos os equipamentos energizados estão no lugar? O espaço está ventilado? Todo o equipamento de proteção individual está no local? Todos compreendem um plano de ação de emergência e procedimentos de resgate? Para verificar a qualidade atmosférica dentro de um espaço confinado, o teste é realizado para a parte externa e testes periódicos contínuos enquanto o espaço estiver ocupado. Os equipamentos de proteção individual e sistemas de respiração de emergência que podem ser necessários devem estar disponíveis no local para serem usados quando necessários. A entrada segura em espaços confinados exige atenção a todos os detalhes e um esforço de equipe. Portanto, esteja preparado e alerta. Sua vida está em jogo.